os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Bom, então a gente vê que Jesus nos convida, né? Vinde a mim. E ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mas a gente tem que entender que isso que ele fala é um convite que, para mim, soa como um alívio, né? Porque ele diz para nós que estamos em sofrimento, e eu acho que no mundo atual que nós vivemos, é difícil uma pessoa que não passe por um momento de sofrimento, que não tenha um momento de angústia. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E esse mundo, ele não é ainda um mundo feliz, um mundo onde os espíritos são mais puros, praticam mais a bondade. Nós ainda temos muitas pessoas misturadas nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Então é comum o sofrimento, né? Para todos nós. Então vem como um alívio ouvir isso de Jesus, né? Mas ele põe uma condição, que nós que usemos o seu jugo. Jugo não é do verbo julgar. Jugo era uma peça usada antigamente para controlar os bois que carregavam o carro de boi, né? Aquele que levava toda a mercadoria para vender, trazia da fazenda, levava para a cidade. E isso, o que ele fazia? Ele controlava os bois. Então ele está pedindo para que nós sejamos controlados por ele. E isso não é uma coisa fácil, é uma coisa simples, né? Mas não é fácil, porque nós devemos seguir o que ele nos ensina. Jesus, durante a sua estadia aqui conosco, ele passou muitas informações para nós, mas a todo momento ele falava: porque eu estou em comunhão com meu Pai. Então, quando a gente fala que vai estar obedecendo a Jesus, na verdade a gente está obedecendo a Deus. Porque Jesus é o Espírito mais próximo de Deus que a gente conhece. Nós não temos nenhum outro exemplo tão próximo de Deus. Então, o que ele pensa é o que Deus pensa. Ele segue exatamente as vontades do Pai. A gente também, né? A gente deveria. A gente diz aqui no Pai Nosso: que seja feita a tua vontade, a vontade do nosso Pai. Mas a gente ainda está num estágio de rebeldia. A gente não consegue obedecer à vontade do Pai. A gente acha que a gente está certo e que ele está errado. E isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para praticar quando a gente quer obedecer Jesus e aí, por consequência, obedecer ao Pai. Lembrar que o Pai é perfeito, que o Pai não erra, e que se existe o sofrimento é porque é necessário. E quando esse sofrimento nos acomete, tem uma razão. Não é porque ele é malvado e quer ver a gente sofrer. O Deus punitivo é antes de Jesus. Jesus nos trouxe o Deus do amor, o Deus bondoso, o Deus amoroso, infinitamente bondoso, porque ele é perfeito. Então, quando a gente tem a vontade de obedecer a Jesus, a gente tem a vontade de obedecer a Deus. E Jesus nos trouxe esse Deus e disse que todas as leis
se resumiam a duas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente tem aí 3 coisas que eu sempre gosto de lembrar nessas frases tão simples, mas muito complexas. Que primeiro a gente tem que amar Deus porque Ele nos criou. Nós temos que ser humildes para reconhecer a divindade e saber que sem Ele nós não existiríamos. Então, quando a gente se põe numa posição de humildade diante de Deus, fica mais fácil amá-lo, porque Ele é a razão da nossa existência. Sem Ele não existiria a nós, não existiria a matéria, não existiria nada. Nós fomos criados porque Deus quis. Só isso, então, é uma razão de adorá-lo com todo o nosso espírito e todo o nosso coração. E aí depois ele diz, Jesus, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ele não faz distinção. Ele não fala o próximo família, o próximo vizinho, o vizinho do lado direito, que o vizinho do lado esquerdo é chato, então não vou amar. Não. Ele fala todo mundo. E isso, para nós, ainda é muito difícil. Porque a gente ainda é carregado muito de orgulho e de egoísmo. E se despir desses 2 defeitos é muito difícil para nós. Mas é o que Jesus nos pede, para que o jugo seja leve. Então, para que a nossa vida seja melhor, nós devemos amar. Amar a Deus, amar ao próximo e principalmente amar a nós mesmos. Porque nós sabemos que nós cometemos erros. Nós sabemos que nós somos falhos. Mas nós temos que nos amar do jeito que nós somos. Porque nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, em espírito, não em matéria. Então, se nós somos criados por Deus, não devemos ficar nos penalizando. Tudo o que aconteceu até agora em nossa vida, aconteceu e ponto. O que nós podemos fazer é daqui para frente. Se nós colocarmos Jesus nas nossas vidas, nós vamos ter vidas muito mais suaves, como o jugo de Jesus. E o fardo muito mais leve. Ou seja, eu vou carregar algumas coisas na minha vida, vou carregar peso, vai. Mas com Jesus vai ser mais leve. Porque eu vou entender que se está acontecendo alguma coisa comigo, tem um motivo. Eu não vou me revoltar. Eu vou porque eu amo meu Pai. E meu Pai é perfeito. Meu Pai não erra. Então, se está acontecendo um motivo de sofrimento na minha vida, tem uma razão justa, porque Deus é justo. Cabe a mim buscar conhecimento para entender o porquê desse sofrimento. E aí sim eu vou sair muito melhor dessa situação. Não vou ficar revoltado. Só isso já me traz muito alívio. Então, em vez de ter aquele círculo vicioso que me derruba com a revolta e com a angústia, eu vou ter um círculo virtuoso, onde vai ter compreensão e entendimento, e submissão à vontade do Pai. Então, quando Jesus diz que o jugo é leve com Ele, a gente tem que entender que é sim, mas se nós seguirmos os seus ensinamentos. Então, nós precisamos praticar o Evangelho de Jesus. Jesus nos convida o tempo todo. Ele só pede que a gente vá de encontro a Ele. Então, a gente precisa refletir como que nós podemos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Como nós podemos colocar cada vez mais o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. É isso que a gente precisa refletir. Isso é uma pergunta de foro íntimo. Cada um vai ter que observar como isso pode ser feito. Mas eu tenho certeza que todo mundo tem essa vontade. Senão não estaria aqui, né? Para ouvir um pouco da palavra de Jesus,
estudar o seu Evangelho, fazer o seu tratamento. Nós estamos buscando uma melhoria espiritual. E uma melhoria espiritual é um despertar para uma vida melhor no futuro. Uma vida mais próxima de Jesus.